Época de pandemia é época de falar de imigração? É época de falar de mudança de país? É sim, por que não? Óbvio, respeitando o distanciamento, né? Colocando álcool gel, usando máscara, a gente estava de máscaras até agora, mas é importante falar sobre isso, né, doutor André? Claro, muita coisa mudou, sem dúvida. Durante essa pandemia. O que a gente pode já falar para as pessoas que estão querendo mudar de país? O que mudou de cara? Olha, recentemente houve uma mudança alguns chamam de ordem executiva, eu gosto de chamar de medida provisória, que parece um pouco mais, do brasileiro ele associa mais a palavra medida provisória, da administração do presidente Trump, realmente segurando um pouco a questão de alguns processos. Mas essa ordem foi voltada bem para determinados casos, tá? Então, de uma forma geral, gente, a ordem não afeta muita gente, tá? Quem tem visto, por exemplo, quem está aplicando para o visto de trabalho, por exemplo, essa ordem não tem nenhuma relação com o visto de trabalho. Quem estava aplicando para um processo do Green Card aqui, por exemplo, é pai de um cidadão americano, não, talvez vai ter que aguardar. São 2 meses de você entra em espera, tá? Congelou, digamos assim. Isso, né? congelou. Os processos congelaram. Para determinadas pessoas, mas Sim. EB2, National Interest Waiver, EB5, casamentos, isso está tudo normal, não foi congelado. Tá, mas o que mudou de fato? O que as pessoas têm que saber que está diferente? Olha, uma coisa muito importante, Patrícia, é a questão do prazo, né? O governo fechou aqui, né? Durante um tempo, já começando a reabrir em alguns estados, mas de uma forma geral, o governo federal ele fechou, então escritórios locais de imigração estão ainda fechados. O escritório central, que faz a avaliação de vistos, está aberto, ainda está funcionando, mas escritórios locais estão fechados. Então, é bom a pessoa que tem interesse em aplicar para um visto que está em processo, entender que talvez isso possa prejudicar um pouco o planejamento temporal que foi realizado há um tempo atrás. Né? Mas está mais difícil conseguir vir para cá, imigrar para os Estados Unidos, por conta, a gente ouviu falar, né, que o presidente Trump estava querendo proteger os empregos e tal. Está mais difícil ou não? Isso não mudou? Olha, depende da sua qualificação. Claro. Né? Por exemplo, profissionais da área da saúde está até mais fácil. Né? Eles estão querendo trazer profissionais da área da saúde para cá. De qualquer área? Áreas da saúde, de medicina, fisioterapeuta, enfermagem, mas fisioterapeuta continua, então, né? Que a gente já tinha falado que era muito bom. Continua, sim, lógico que você tem que passar todo um processo de validação, claro. Enfim, o processo continua, isso não foi alterado, mas o que foi determinado é para se olhar com olhos mais benevolentes para esse tipo de profissional. Mas todos os profissionais ainda está se aceitando. Uma coisa muito importante que as pessoas que o Brasil tem aplicado bastante, que é para o EB2, né, o National Interest Waiver, né? O que é o EB2 mesmo? O EB2 é o visto de habilidades extraordinárias. Tá. Então, essas pessoas ainda podem aplicar para esse visto. Não entrou nesses 2 meses de quarentena do presidente Trump. Isso tá ok, está normal. Tá, então quer dizer, os processos todos vão continuar sendo analisados como eles eram analisados, não mudou nenhuma regra nesse sentido? Não mudou nenhuma regra. O que mudou é tempo e, por exemplo, quem entrava com visto de trabalho, que podia, tem um visto de habilidade extraordinária também que podia fazer isso, mas quem entrava com visto de trabalho, por exemplo, que pagava uma taxa extra, que a gente chama de premium processing, essa taxa extra foi suspensa. Então não adianta querer acelerar o processo. Exatamente. Então a questão de prazo pode variar um pouco. Visto de estudante mudou alguma coisa? Visto de estudante até o momento, não. O que existe até o momento, gente, são especulações, né? As pessoas falam que vai mudar isso, vai mudar aquilo, porque ele fechou a imigração, acabou, vão tirar o meu visto, vão tomar... Isso é tudo, mais especulação, tá? O que de fato vem acontecendo mesmo é mais ou menos o que a gente está conversando aqui. Então, quer dizer, a mudança, quando eu comecei dizendo algumas mudanças aconteceram, então quer dizer, a mudança principal é com relação ao prazo, né? Então, assim, se você estava quase com o seu documento aprovado, como muita gente me mandou por DM, dizendo, meu documento estava quase certo, não sei o que, não saiu, não significa que ele não vai sair. Exatamente. Vai demorar um pouquinho mais. Você falou tudo, não significa que não vai sair. Quem entrou nessa regra dos 60 dias... o que significa que você vai ficar congelado esses 60 dias. Tá. O exemplo é se você tem um filho cidadão americano que está aplicando para você, por exemplo. Aí você vai
congelar esses 60 dias. Se você tinha uma entrevista marcada. Por né? exemplo, entrevista. Exatamente. Digamos que você tivesse uma entrevista marcada para o mês de maio, como nós estamos gravando esse vídeo. Você não poderia realizar essa entrevista porque você estaria nesse prazo de 60 dias. Apesar, né, Patrícia, aí vale a pena também a gente mencionar esse ponto, que esses órgãos da imigração locais ainda permanecem fechados. Exato. Então, qual é realmente a repercussão disso para esses casos? É um pouco, né, temerária, né? Quer dizer, existe falou-se muito, né, de uma mudança e não sei o quê, mas na verdade está tudo parado porque está tudo fechado, porque as pessoas não estão trabalhando. Exatamente. Até uma opinião minha, até de certa forma, eu acho que ele, na verdade, está querendo passou isso mais para uma questão mais política, até para dar satisfação de alguma forma desse sentido, de alguma coisa nesse sentido, mas não me parece que seja realmente algo muito efetivo. Tá. Agora, com relação ao visto de estudante, eu me lembro a última vez que a gente conversou, né? A gente falou bastante sobre a possibilidade de quem tinha o visto de estudante, de repente, aplicar para trabalhar aqui, porque, né, o governo entendia, tinha essa sensibilidade de entender que, de repente, o estudante precisava trabalhar para se manter, porque muitos trabalham na universidade, né? Como é que isso está rolando agora, apesar de que as universidades estão fechadas, pelo menos aqui na Flórida? Né? E agora também entra no período de férias, enfim. Mas assim, o que mudou com relação aos estudantes? Você colocou muito bem, as universidades estão fechadas. Então, quem poderia realmente trabalhar nas universidades, abriu-se a exceção legal, na verdade. Então, entre aspas, a imigração foi coordenada a aceitar que as pessoas trabalhassem off-campus, né? Que você pudesse trabalhar fora do seu campo. Você podia trabalhar, porque normalmente essas pessoas o estudante pode trabalhar na universidade. Exatamente. Durante a pandemia foi liberado para que eles trabalhassem numa lanchonete perto da faculdade, enfim, né, no que... Exatamente. Foi liberado, mas até conseguir... Pois é. É outra história, né, porque o desemprego também está muito alto. Mas, teoricamente falando, você pode, se você também está matriculado num curso de graduação nos Estados Unidos, você pode realmente aplicar para uma autorização de trabalho fora do campus. E isso vale ainda? A princípio, até o momento, está válido. E com relação... Não sabe como é que isso vai ainda, a repercussão do retorno desses processos, porque é tudo muito novo, né? Então, qualquer processo que a gente manda, a gente tem que também aguardar o retorno deles para ver como é que eles vão agir, né? Eu lembro que a gente conversou sobre um assunto que me deixou muito preocupada e deixou várias famílias preocupadas, que é o seguinte: a pessoa veio para cá com um prazo para voltar para o Brasil, né? E aí, quando você chega, carimbado, na hora que você entra aqui, quanto tempo você vai poder ficar? E as pessoas foram pegas de surpresa com a pandemia, não conseguiram voltar ao Brasil a tempo, estão com o visto, teoricamente, com esse prazo expirado, e ficaram muito preocupadas. A gente até gravou um vídeo sobre isso, verdade. Quer dizer, mas também o governo tem a sensibilidade de entender que essas pessoas foram vítimas da pandemia e que não puderam voltar, que não houve má fé, certo? Exatamente. E é o que a gente, quando nós enviamos os processos, a gente viu realmente muito baseado, até exatamente começando a falar da situação desse vírus, que é a razão pela qual nós estamos, na verdade, pedindo alguma extensão do visto de turista, por exemplo. Então, quer dizer, isso continua, né? Quem, por acaso, está aqui e o visto já, essa permissão, né, para ficar aqui nos Estados Unidos já venceu, tem que procurar um advogado. Muito importante que você colocou, Patrícia. Procure um advogado antes da sua permissão expirar. Não aguarde passar os 6 meses para você correr atrás, porque você já está fora de status. Então, quando você já está ilegal. Exatamente. Quando você está dentro dos seus 6 meses, você corre atrás e envie um pedido de extensão, né, com, de certa forma, alegando dificuldade realmente até de voltar, porque não tem voo também, claro. Né? Enfim, é difícil realmente. Tem acho que um voo por semana agora de Orlando para o Brasil. Né? Exatamente. E aí muita gente deve se perguntar, mas quem vai para os Estados Unidos passar 6 meses? Várias famílias. Porque várias pessoas moram aqui, daí os pais vêm para cá, né, são aposentados, passam meses aqui para ajudar as famílias e tal. E vieram antes da pandemia realmente explodir, né? Porque nós realmente tomamos conhecimento da pandemia, nós, né, o cidadão comum, né, digamos, mais ou menos foi em março, né? Quer dizer, apesar da pandemia, entre aspas, já ter começado a dar sinais antes, a coisa ninguém realmente... sabia.
ninguém sabia. Então, as pessoas que vieram para cá em fevereiro, por exemplo, para passar um tempo aqui, alguns meses aqui, enfim, acabaram ficando presas aqui, né? Exatamente. Bom, esse assunto é um assunto que a gente ficaria aqui, né, dias conversando, tem muita coisa para a gente falar, né? As pessoas estão sim procurando saber sobre imigração. Eu não sei se é por conta da crise do coronavírus, eu não sei se é porque continuam procurando mais qualidade de vida, mais segurança, mas o fato é que muitos brasileiros, e não sou eu que estou falando, são estudos que mostram, muitos brasileiros continuam pensando em mudar de vida, em mudar de país. Então, por conta disso, eu estou, de novo, gravando esses vídeos com o Dr. André, vou continuar gravando, a gente vai continuar levando informação para ajudar você que está pensando, né, em fazer essa mudança de país da melhor maneira possível, da maneira mais correta possível, que a gente sempre indica aqui, né, da maneira legal. Patrícia. Exatamente. Só para concluir, às vezes, o momento de planejar é o momento da própria crise, né? Onde você planeja, né? Ou faz uma compra, uma venda de um negócio. Sempre, às vezes, falo isso. Né? Às vezes, o melhor momento de você comprar ações é quando a ação está em baixa, né? Isso é muito claro, né? Então, se você tem um planejamento, se você tem uma intenção realmente de se mudar para cá, né, no futuro, começa a planejar agora, né? Não aguarde, se você se enquadra, principalmente se você se enquadra nesses profissionais da área da saúde, entre outros, que há essa carência, que vai haver realmente até intenção, só para a gente fechar realmente, ter uma intenção de trazerem mais vistos, estou dizendo 40 mil vistos de green card para o pessoal da área da saúde. Existe essa intenção. Não tem nada comprovado, tá, gente? Por favor, não tomem isso como realmente algo que esteja acontecendo, porque isso eu também peguei de notícias. Então, eu não posso garantir isso no momento, mas existe uma intenção do Congresso também de fazer isso. Então, aproveite para tentar tirar uma boa oportunidade da crise também, que muita gente pode se beneficiar muito com relação a isso, tá? Tá certo. Eu vou estar sempre em contato com o Dr. André, toda semana a gente vai trazer informações novas, né? Então eu espero que vocês mandem dúvidas, sugestões, enfim, de pauta, nos comentários ou por DM, combinado? A gente volta semana que vem. Obrigado, Dr. André. Obrigado a você.